Fogo Morto, de José Lins do Rego. Estamos no capítulo 8. Esse é o 5º vídeo. Miseráveis, mata um desses desgraçados. É o capitão Vitorino falando. O celeiro viu o compadre ofegante e teve pena. Vivia com raiva daquele falar impertinente do amigo, mas, de súbito, sentiu-se na ira do outro, na sua mágoa. É isso mesmo, compadre. Um homem de respeito não pode viver nessa terra. Calaram-se os dois e apareceu vindo da direção do pilar o cego Torquato. Trazia um novo guia, um menino amarelo de cabelo longo e de olhar fundo de fome. Muito bons dias para todos os devotos. Quem é que está com o mestre José Amaro? Sou eu, Torquato. É o capitão Vitorino Carneiro da Cunha, que a vida lhe seja longa, meu capitão. Há muito tempo que não tinha a honra de conversar com o meu branco. Todo aquele falar de respeito curava Vitorino do aborrecimento de há pouco. Está chegando de onde, seu Torquato? Venho da Itabaiana, capitão. Estive lá 2 dias sem poder voltar por causa da doença do meu guia, Antônio. Deixei o bichinho com bexiga na casa de caridade. Eu não coloquei no nosso Quizlet a palavra bexiga, mas lembre, eu acho que eu falei em um dos nossos vídeos anterior sobre essa doença. É uma coisa muito, muito importante. A gente vai encontrar várias e várias vezes na literatura, né? Sobre o que a gente está falando? A gente está falando sobre varíola, né? Que é uma das doenças infecciosas mais antigas da nossa humanidade, né? Desde, sei lá, desde os egípcios a gente tem essa varíola, né? Lembre-se que foi tipo ontem que a doença foi erradicada, tipo 1980, né? Antes disso as pessoas morriam aos milhares, dependendo dos lugares aos milhões. Só para você ter uma noção da importância histórica, quando, por exemplo, a América, né, foi conquistada, principalmente a América do Norte, onde as tribos eram mais unidas, né, um dos fatores que fez que fosse mais fácil para os europeus conquistar é que a doença chegava antes dos colonizadores, né? Então, sei lá, um europeu viajava pelo lugar e aquela doença se espalhava por todo o lugar. Quando chegavam os colonizadores só tinha um gato pingado de gente ali, alguns que sobreviveram à varíola, né? Eu acho que tem um caso bem interessante no Canadá, né, que eles chegam numa cidade enorme, assim, uma cidade indígena enorme, uma tribo, né, seria uma tribo enorme, só que completamente deserta, assim, que a varíola já tinha matado quase todo mundo. Então nunca é demais a gente enfatizar, né? É interessante, coloca eu acho que no Wikipédia mesmo não tem problema. Eu desconfio do Wikipédia quando é alguma coisa mais profunda, assim, sabe? Quando você, numa crítica, porque como a Wikipédia é aberta, você não sabe quem que está fazendo a crítica do livro ali, ou uma ideia filosófica, qualquer coisa assim. Então, assim como eu desconfiaria de uma enciclopédia, né? Ideias, né, como a literatura, como a filosofia, não são informação, mera informação, né? Então você precisa confiar em quem você está lendo. Assim como eu não confio e não indico você, olha, eu gosto muito do José Lins do Rego, então eu vou colocar ali um artigo sobre o José Lins do Rego. Você pega um livro qualquer lá e lê, você não conhece o cara que escreveu isso. Por mais que o cara seja respeitado academicamente, né, às vezes não é grandes coisas. Então o meu conselho é: leia crítica literária, assim como filosofia, a partir de gente como que você confia. Assim como geralmente você não pega na internet com qualquer blog lá um conto qualquer para ler, você conhece o autor, né? Você confia naquele autor, também com a crítica literária e a filosofia, essas áreas mais profundas, né? É claro que às vezes você pode, sei lá, você está sem tempo, você está com tempo, você pega lá um conto qualquer e lê, você pega uma crítica qualquer e lê, mas muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com
coisas que dão interpretação de livros. Eu falei para vocês dessa tendência que há de interpretar o fogo morto apenas como o opressor, que são os capitães, né, e os senhores de engenho e tudo mais, e os oprimidos. Tudo bem, há isso, mas é muito mais do que isso, né? Então se você pega qualquer um aí, é meio perigoso, né? Bom, e aí digressão da digressão da digressão, a literatura, primeiro de tudo, você que tem que tirar as suas conclusões, você que tem que achar estranha, você que tem que falar, nossa, mas que triste eles verem nesse lugar aqui por causa disso e disso, daquilo, né? É legal você ver uma crítica literária muito mais como um diálogo. E sempre aquela proporção que, eu não sei se você se coloca pra você, mas eu me coloco pra mim, que deve ser lá 90%, se você gosta de literatura, 90% literatura e 10% crítica literária, né? Bom, voltando da digressão para ficar só na digressão da digressão, né? Então a Wikipédia, eu não usaria, o pessoal critica muito, né? Eu não usaria para esse tipo de coisa, assim como eu não usaria artigo de congresso, por exemplo, para esse tipo de coisa, essas áreas mais profundas, né? Então não é uma crítica tão dura assim falar que eu não usaria a Wikipédia. Mas para dados, né? Você está falando de um dado histórico ali, coisas que eu acho que não há muito problema não. Não vejo um problema você usar. Bom, agora voltamos só para a digressão, né? Que eu aconselharia você a dar uma olhada na Wikipédia. Tem uns dados bem importantes, né? Por exemplo, estima-se que ao longo do século XX a varíola tenha causado entre 300 e 500 milhões de mortes. Em 1967 ocorriam ainda 15 milhões de casos por ano, né? E daí ele continua, fala um pouco sobre a história, no tempo da China, no tempo do Império Romano, como que isso... aqui o que eu tinha falado para vocês, ó. Isso na verdade eu vi num curso sobre a colonização, sobre as tribos indígenas da América do Norte. A varíola foi uma das principais responsáveis pela dizimação da população nativa da América após a sua importação da Europa com Colombo. No Brasil foi primeiramente referenciada em 1900. Ele continua a dar umas informações bem interessantes assim. Então fica aí a sugestão. Bom, e bexiga é um outro jeito de chamar a varíola, porque é claro, ela dá um monte de bolhas assim na pessoa. Está dando bexiga em Itabaiana? Capitão, eu não sei. O menino caiu em Maracaípe com febre e dores no corpo. No outro dia estava com o corpo que era uma bolha só. Correram dele com medo. E fui eu assim, cego, que tive de ir tateando até encontrar uma alma de Deus que me levou para a casa de caridade. Na Gravatá está dando bexiga? Capitão, eu não sei. E o mestre Zé, como vai a saúde? Melhor, seu Torquato. As purgas de batata me levantaram da rede. Mestre Zé, eu queria um particular. O celeiro levantou-se e saiu com o cego. Eu me retiro, falou o Vitorino com ar ofendido. Não é preciso, capitão, é só para dar 2 palavras ao mestre, o senhor me desculpe. E saíram para um lado da casa. O guia olhava espantado para os trajes do capitão. Tinha os olhos compridos, a boca murcha como de velho. Vitorino sentiu-se mal com aquela curiosidade insistente. Não sou bicho não, menino. O pobre assustou-se com as palavras, quis responder e não pôde. O capitão falava... Não vou com essa história de cochichos, vou-me embora. E levantou-se para o lado da pitombeira, onde estava amarrada a égua. O menino olhava para o fraque cinzento e todo o seu medo se transformou num ataque de riso. Vitorino voltou-se para ele furioso. Por que está rinchando, seu merda? Vieram chegando o celeiro e o cego. Bom, rinchar eu coloquei ali no nosso Quizlet. É a mesma coisa que relinchar, né?
Então, às vezes acontece no português, tem alguns vocábulos que você tem esse re, essa construção, como um tipo de ênfase, né? Mas é basicamente a mesma coisa. Então, como um cavalo, né? Eu nem sei se eu coloquei na nossa lista, mas agora você já sabe. Eu coloquei sim, rinchar, emitir rincho, né? Relinchar, cavalo que rinche estridentemente, né? Ou emitir som agudo. Vieram chegando o celeiro e o cego. Compadre, já se vai? Sou demais, meu compadre José Amaro. Sou demais aqui nesta casa. Vitorino Carneiro da Cunha não é homem para receber uma desfeita e ficar calado. Que desfeita, meu compadre? Ainda acha pouco? Capitão, não machuque assim um pobre cego. Quem sou eu para desfeitar o capitão Vitorino Carneiro da Cunha? Vitorino estava cedendo, mas quando olhou para o guia, o menino caiu na risada outra vez. Veio-lhe então uma fúria de relâmpago. Esse cachorro está aí a mangar de mim. Mangar é tirar sarro, né? Quem, capitão? Este amarelo. Severino, o que é que tu está fazendo? E o cego botou-se para o guia com os braços no ar procurando para castigá-lo. O mestre José Amaro metera-se no meio para acalmar. Não é nada, seu Torquato. O menino não está acostumado com um compadre. Severino! Gritou o cego. Este é o capitão Vitorino Carneiro da Cunha, homem branco, homem de tratamento. Pede perdão a ele, Severino. Não é preciso, senhor Torquato. Ah, não, quem está falando é o Severino, né? Então o tom é diferente. Não é preciso, senhor Torquato. Agora uma coisa eu digo. Eu não sou bicho e o meu compadre José Amaro está muito enganado. Se acostumar comigo por quê? O compadre está levando tudo para o mal. Vamos se sentar, compadre. Não posso. Os senhores têm segredo e eu tenho o que fazer. E montou na égua magra. De cima do animal, que saltou com o peso, falou para os outros. Não sou demais em parte nenhuma. Tinha um sorriso amargo na boca. O enorme fraque cobria a anca descarnada do animal. A fita verde e amarela voava ao vento. E picando a égua com as esporas, deixou a casa do mestre, gesticulando com violência e com uma tabicada forte no ar, sumiu na curva. O mestre José Amaro esteve calado um instante, mas o cego Torquato começou outra vez a falar. O capitão Vitorino se zangou sem razão, mestre Zé. Gosto daquele velho, é homem de bom coração, mas eu não podia falar na frente dele. O capitão Antônio Silvino me mandou tratar de um negócio importante e eu tinha que fazer como fiz. Agora este amarelo é que me paga. Severino, tu és guia de homem sério. Esta tu me paga. O menino tremia. Eu não fiz nada, seu Torquato. O homem é que estava zangado. Tu precisa de um ensino. Nada, seu Torquato. Precisa, mestre. Gente que trabalha comigo tem que respeitar os outros. Uma coisa eu lhe digo, seu mestre. O capitão anda apertado com o tenente Maurício. Eu passo aqui na segunda-feira. Eu quero saber de tudo direitinho para contar a um Tiago que vende queijo na feira. Quando o cego se foi, começou o mestre a pensar no recado do capitão. Era para ele uma honra que nunca tivera. Aquela de saber-se da confiança do homem que realmente admirava. Sem dúvida que Alípio falara de seu nome e dos pequenos trabalhos que fizera. Muito podia fazer. Os gritos da filha não o arredavam do seu pensamento. O capitão queria que ele ajudasse os espias para o cerco que pretendia botar no tenente. O que pudesse, com a sua ajuda, ele teria. O diabo era aquele Laurentino. Teria que ter todo o cuidado com o pintor. Estava, assim, com a cabeça entregue aos seus planos, que nem ouvia a gritaria da Marta. Batia forte na sola. O compadre Vitorino saíra zangado. Pobre homem que não sabia avaliar as coisas. Deus o livrasse de ver o velho metido nos seus segredos. Amanhã se fora. Depois do almoço, lembrou-se do Santa Fé, e antes do sol esfriar, saiu para conversar com o coronel. Já tinha sido chamado mais de 2 vezes e a doença não o deixara ir. O velho deveria estar furioso com a demora. Pela estrada, as sombras das cajazeiras davam-lhe um agasalho de copiá. Copiá eu coloquei ali na nossa lista, é um alpendre das casas rurais nordestinas com tetos sustentadas por madeiras de prumo.
e que serve às vezes de varanda, né? Então você tem como se fossem umas colunas, assim, umas madeiras de um lado e do outro e uma coberta, né? Isso aqui é um copiar. Então as cajazeiras faziam como se fosse um toldo, né, em cima da cabeça dele. Encontrou na entrada do corredor 3 meninos. Corredor de árvores, né? Quando o viram, fugiram para dentro do mato aos gritos. Mas para longe, o cachorro do velho Lucindo correu em cima dele ladrando. Pegou de uma pedra para espantá-lo. Botou a cabeça na janela uma das moças e logo que deparou com os olhos na sua pessoa, fugiu para dentro da casa. Já ia longe e o cachorro latia ainda. Parou um pouco para descansar. O diabo de seu coração batia forte com a caminhada que fizera. Estava um caco. Dava 2 passos e ficava ofegante como uma gata velha. Ficou assim parado um instante. Ouviu vozes que se aproximavam. E na curva apareceram uns meninos com uma mulher. Logo que o avistaram, ouviu bem um grito de espanto. É ele! E todos correram para cima do barranco. A mulher ficou apalermada como uma besta olhando para ele. Nem deu boa tarde e seguiu viagem com o espírito prevenido. Prevenido aqui, cuidado, né? Tem um significado um pouco diferente. Prevenido eu coloquei aqui, que tem prevenção, desconfiança, aversão. Então ela estava desconfiada, ela estava sentindo aversão ao mestre José Amaro, com o espírito prevenido. O que queria dizer tudo aquilo? Foi quando se lembrou da conversa do compadre. Lobisomem. Estremeceu com o pensamento. Era como se lhe gritassem ao ouvido: assassino! Lobisomem. Estavam com medo dele. Os cardeiros da beira da estrada tinham enormes frutos encarnados. Lembra que cardeiro é aquele tipo de cacto, né? Que dá um fruto vermelho. Os cardeiros da beira da estrada tinham enormes frutos encarnados que os pássaros furavam com ganância. Lobisomem. Pura invenção de Laurentino. Repare aquilo que eu comentei com vocês, né? Ele está dizendo que Laurentino que está inventando tudo, assim como o Vitorino diz que o Juca que manda todo mundo chamar ele de paparrabo, provocá-lo. Todos agora o tomariam por um bicho, inventariam histórias com o seu nome. Teve vontade de voltar para casa. Teve medo de encontrar-se com outra pessoa que corresse dele, que lhe batesse janela na cara. Sabia que a sua mulher correra dele naquela noite. E agora eram os meninos. Brincavam com o Vitorino, buliam com o velho, eram cruéis com o pobre. Mas dele fugiam. Ele fazia os meninos correrem com pavor. O celeiro apalpou o rosto entumecido, sentiu nas mãos grossas a carne inchada do rosto. Olhou as mãos, as unhas sujas. Que diabo andava por dentro dele para provocar pavor e encher o povo de medo? Ligou o ataque daquela noite àquelas invenções. Tudo fora safadeza de Laurentino. Um rumor de cavalo esquipando deu-lhe vontade de se esconder atrás de uma moita. Não teve tempo. Era o coronel José Paulino no cavalo russo. Tirou-lhe o chapéu de Chile e nem teve tempo de corresponder ao boa tarde do grande. Com pouco, avistou o bueiro do Santa Fé. Estava desolado, sem mesmo saber o que pudesse dizer ao coronel Lula. Na porta da casa grande, viu o senhor de engenho de roupa de casimira, todo vestido como se estivesse para sair. Estava cansado e por isso parou um pouco no paredão do engenho para ter mais ânimo de se chegar para o velho. E sem que fosse visto, reparou na barba branca, no todo espigado, no olhar vago do coronel Lula de Holanda. Espigado, digamos assim, comprido. É uma pessoa alta e magra, né? Espigado. A ideia é você conectar com espiga, né? Se eu não me engano, você também pode falar espingolado. Deixa eu só
bem alto e magro, espingolado. Isso, você pode falar espingolado também. E sem que fosse visto, reparou na barba branca, no todo espingado, no olhar do coronel Lula de Holanda. O sol batia mesmo em cima dos números escritos no frontão. 1850. Na sua cabeça, só mesmo aquela história de lobisomem parava. Lobisomem. O coronel virou-se para o lado do engenho e o celeiro criou coragem e chegou-se para a porta da casa grande.